Dia, queridos irmãos e amigos, é muito bom estar com você nessa manhã para estarmos meditando um pouco na palavra de Deus e despertar a nossa fé. Precisamos crescer na fé. Talvez você imagine que Deus existe e Ele é responsável, por todas as coisas que acontecem ao seu redor e você não precisa se movimentar muito. Nós precisamos avaliar melhor essa posição, porque há necessidade, sim, de nós crescermos na fé, de nós avançarmos realmente naquilo que significa vivermos para o Senhor. Isso faz muita diferença. Não é somente crer que Ele pode, mas nós também temos vivido realmente com ousadia, obedecendo a sua palavra, porque entendemos que essa é a verdade. Isso faz muita diferença. Muitas vezes somos acusados, traídos, rejeitados, passamos por vários tipos de situações no mundo. Inclusive, vão até piorar. Mas, enfim, nós vamos reagir como as pessoas do mundo? Nós vamos fazer exatamente o que os gentios fazem? Não, nós temos uma orientação bíblica. E essa orientação é isso que eu chamo de mudança. Precisa alterar o nosso caráter cristão, formar o nosso caráter cristão. E é isso que nós estamos fazendo aqui, avaliando a formação da igreja. Sim, aqueles crentes, aquelas pessoas, que acabaram de se converter, estavam sendo transformadas pela ação da igreja, pelo movimento da igreja, a igreja em formação. E isso certamente deve alterar a nossa vida, olhando para esta igreja. Nós vemos sim na nossa igreja muitas falhas, muitos problemas. E isso é uma pena, porque parou-se de ensinar que o homem é pecador. Todo homem é pecador. Ele não vive no pecado, mas ele erra. Ele sim, ele não é perfeito. E quando nós colocamos expectativa em homens, certamente nós vamos ser desiludidos, vamos ficar tristes, porque a única pessoa que pode receber a nossa expectativa é Jesus Cristo. Precisamos colocar os nossos olhos no Senhor e andar, sim, com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor, sim, amando, mas entendendo que são apenas pessoas. A estrutura do homem, lamentavelmente, na sua posição de espírito, alma e corpo, é que ele tem o corpo, portanto, a carne. A carne, que, como disse Jesus, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E vamos, então, continuar estudando. Vamos ver aqui em Atos, no capítulo 9, do verso 32 até o verso 35. Está escrito: Passando Pedro por toda parte, desceu também os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, e os quais se converteram ao Senhor. Então aqui nós vemos um exemplo bem clássico daquilo que representava a importância dos sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus fez através dos apóstolos. Veja o que aconteceu nesse lugar. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, nesta cidade chamada Lida. Encontrou ali um certo homem que era paralítico, que era chamado Enéas. Havia 8 anos que ele vivia dessa forma. E Deus usou Enéas para mostrar o seu poder e mostrar também que aqueles homens eram representantes legítimos de Cristo, que também fez milagres. Portanto, Pedro chega diante desse homem e fala: Enéas, Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, toma o teu leito e vai andando. Então o que aconteceu? Ele imediatamente se levantou e, obviamente, começou a andar, e as pessoas viram aquele movimento, viram a cura de Enéas. E o que está relatado na Bíblia? Assim: os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Você viu o propósito desses sinais, prodígios e maravilhas? Acompanhe isso. Veja que todas as vezes nós vamos relatar isso, porque essa é a importância. Não é uma coisa pessoal, apenas para que o Enéas ficasse feliz,
mas aquilo foi feito naquele momento para que ficasse bastante claro que aqueles homens eram representantes, eram enviados de Deus e tinham recebido a autoridade de Cristo para curar, para libertar e, sobretudo, para que aquelas pessoas, vendo estes sinais, crescem e recebessem a Jesus Cristo como Senhor. Por isso que a palavra aqui é: e se converteram ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Que a nossa vida, com relação aos testemunhos e as coisas que o Senhor tem feito, possa levar pessoas a se converterem ao Senhor, porque este é o propósito. Não é para mim, para minha pessoa, para minha satisfação, para o meu prazer, porque eu fui escolhido ou porque eu mereço, como talvez alguém poderia pensar no caso de Enéas. Nossa, o Enéas devia ser alguém especial. Claro que não. Foi alguém que foi usado realmente pelo Senhor, foi curado, claro que sim, mas sobretudo para que ele fosse um testemunho de salvação para as pessoas daquelas cidades. Que o Senhor te abençoe e que Ele te use poderosamente.